Colossenses capítulo 3, nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 11. Todos encontraram? Amém? Colossenses 3:11, a palavra do Senhor diz da seguinte maneira: nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou se é livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Amém? No final, Paulo diz: Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Você pode repetir comigo essa noite essa palavra? Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Você pode se sentar dando glória a Deus? Queridos e amados irmãos, esta carta deste texto que nós acabamos de ler, Colossenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 60, 62, depois de Cristo, quando esteve preso em Roma. E ele dirigiu essa carta, inclusive eu gostaria de pedir para você, por favor, que mantivesse a sua Bíblia aberta, na carta de Paulo aos Colossenses, para que você pudesse acompanhar a leitura. E eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 1, para que você pudesse acompanhar a trajetória dessa escrita, amém? Portanto, queridos irmãos, Paulo escreveu essa carta por volta de 60 a 62, depois de Cristo, quando ele esteve preso em Roma. E ele dirigiu essa sua carta que ele escreveu. Se você olhar no versículo 1 do capítulo 1, a Bíblia vai dizer que ele dirige essa carta aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Colossos, irmãos, hoje é a atual Turquia. Se você quiser saber onde essa igreja estava situada, é só você pesquisar depois no mapa a atual Turquia, o país da Turquia. Mas é importante nós sabermos, irmãos, que não foi o apóstolo Paulo quem fundou essa igreja, quem plantou essa igreja, certo? Na verdade, quando você estuda, você vai saber que Paulo nunca esteve na cidade de Colossos, mas Paulo decide escrever essa carta à igreja que estava em Colossos, porque essa igreja, irmãos, naquele momento estava passando por uma crise. Naquela igreja estavam se levantando falsos profetas, falsos mestres, que estavam tentando perverter a fé cristã e atacando os pilares do cristianismo. Então o apóstolo Paulo ele decide escrever uma carta para aquela igreja para combater os hereges, para combater os falsos mestres e os falsos profetas. Quando você estuda a carta aos Colossenses, você vai ver que basicamente Paulo, ele trata nesta carta sobre a gloriosa doutrina de Cristo, apresentando Jesus como o cabeça da igreja. Glória a Deus, amém? Essa carta, irmãos, por alguns teólogos e pesquisadores das Sagradas Escrituras, é conhecida como a carta cristológica do Novo Testamento, porque Paulo vai enfatizar muito sobre a gloriosa pessoa de Cristo. Paulo vai falar sobre a pessoa, o ser de Cristo, a obra de Cristo, os seus atributos. Portanto, esta carta de Colossenses é conhecida como a carta cristológica do Novo Testamento. E Paulo vai nos apresentar, irmãos, um Cristo supremo, um Cristo que é suficiente para preencher a vida de todo verdadeiro cristão. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. A mensagem que Deus colocou no meu coração tem por tema, irmãos, Cristo é tudo. Amém? Cristo é
tudo para aqueles que genuinamente nasceram de novo. É isso que Paulo nos apresenta. Cristo, irmãos, é tudo para aqueles que verdadeiramente nasceram de novo e foram alcançados pelo poder de Deus. E é isso que nós vamos estudar aqui. E eu quero convidar você a nós entrarmos e mergulharmos nessa maravilhosa carta, nesse maravilhoso texto, para que a gente possa sair daqui hoje fazendo de Cristo tudo em nossa vida. Fazendo de Cristo tudo o que importa. Eu poderia dizer assim, eu não sei o que você chegou aqui procurando, mas você vai sair daqui hoje sabendo que Jesus é tudo que importa na sua vida. Você vai sair daqui hoje entendendo no seu coração que Jesus é tudo o que importa. É isso que nós vamos aprender. E acompanhe comigo, capítulo 1, no versículo 3. Paulo vai falar algo, irmãos, que me chamou muita atenção. Porque no início do capítulo, no capítulo 1, versículo 3, Paulo ele vai já dizer da seguinte maneira: sempre oramos por vocês. Olha aí na sua Bíblia, versículo 3, Paulo vai dizer o seguinte: sempre oramos por vocês. Paulo já começa escrevendo esta carta, depois de saudar, se identificar e dizer para quem ele estava escrevendo essa carta, demonstrando, queridos irmãos, algo que eu e você precisamos ter, irmãos, guardado e vivermos isso como cristãos que somos. Paulo aqui, irmãos, está demonstrando um zelo e amor por essa igreja, demonstrando ser um intercessor e uma pessoa que sempre está orando por aquela igreja, pelos irmãos que lá estavam. E ele é enfático com relação a isso, pois ele volta, irmãos, a repetir que é um intercessor e que ora por aquela igreja. Se você olhar no versículo 9, Paulo ele volta a dizer mais uma vez, ele diz: por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Paulo é enfático, Paulo está dizendo, Paulo está demonstrando um zelo, um amor pela igreja. De que forma? Orando, intercedendo por ela, demonstrando isso. E por que isso me chamou a atenção, irmãos? Esse zelo que Paulo está demonstrando, esse amor que Paulo está revelando pela igreja e pelas demais igrejas que ele tinha, ao ponto de ser o intercessor delas, alguém que sempre está orando por ela, é algo que deve ser vivido por mim, que deve ser vivido por você. Quando eu me deparei com esse texto e vi que Paulo tinha esse zelo, eu me perguntei: Senhor, será que eu tenho esse zelo pela tua igreja? Será que eu sou um intercessor? Será que eu oro? Porque muitas vezes a gente só se importa de orar pela gente, né, irmãos? A gente já não ora muito, se comparado aos nossos pastores e líderes e irmãos do passado. A gente já não tem muito tempo para orar. E quando vamos orar, muitas vezes a gente só se lembra de quem? Da gente. E muitas vezes a gente só se lembra de quê? Pedir. Mas Paulo está demonstrando um zelo, irmãos, que eu e você precisamos ter. Amor pela igreja, zelo pela igreja, carinho pelos irmãos, lembrar da igreja, lembrar do nosso irmão que está passando por uma situação difícil, uma enfermidade na sua casa, um problema financeiro, um problema na família. Eu quero perguntar a você: você tem orado pela sua igreja? Você tem orado pelos seus irmãos que você tem comunhão? Você tem demonstrado conviver diário com a fé que você professa, que você é alguém que ora, que intercede pela igreja de Cristo na terra? Paulo, irmãos, era alguém que demonstrava ter zelo pela igreja. Quando nós vamos para 2 Coríntios 11, 28, ele diz o seguinte: além de tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Aí você pode dizer assim: ah, meu irmão, mas é Paulo. Paulo era responsável, Paulo era um missionário, Paulo era um plantador de igrejas, Paulo ele era apóstolo, ele era líder. De fato, ele tinha que ter, Paulo tinha que ter a responsabilidade, sobre ele pesava. Mas essa responsabilidade também pesa sobre mim e sobre você, meu irmão. Não é apenas a responsabilidade do pastor orar pela igreja.
Não é apenas responsabilidade da liderança orar pela igreja, é responsabilidade da igreja cuidar da igreja, é responsabilidade nossa orarmos uns pelos outros, cuidarmos uns dos outros, termos zelos uns dos outros, visitarmos uns aos outros, sermos prestativos uns aos outros. Não é isso que Jesus nos ensina? Jesus nos ensina a sermos servos. Servos. Quem quiser ser o maior, sirva a todos. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. É isso que nós aprendemos com a palavra, queridos irmãos. Não é somente Paulo ao longo das Escrituras que demonstra zelo pela igreja, amor pela igreja. Cristo também, lembra que Jesus, quando ele chegou em Jerusalém, ele foi para o templo. Quando ele chegou lá, ele se deparou com cambistas, pessoas vendendo dentro do templo. A casa do Pai, lugar de oração, lugar de se alimentar da palavra. Jesus encontra os cambistas vendendo animais ali, fazendo comércio dentro da casa do Senhor. O que é que Jesus faz? Jesus, em um momento de ira, de zelo pela casa do Senhor, ele expulsa aqueles homens e diz assim: saiam daqui, não façam da casa de meu Pai um lugar de comércio. Jesus estava demonstrando um zelo, porque quando os discípulos viram aquilo, se lembraram da profecia que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Paulo demonstra zelo, Jesus demonstra o zelo pelas coisas do Senhor, pela obra do Senhor. Os apóstolos, os líderes, os pastores ao longo da igreja buscaram cuidar, amar a igreja, orar pela igreja, se entregaram pela igreja. Você precisa zelar pela igreja. Você precisa demonstrar esse zelo, orar. Eu pergunto a você, quanto tempo faz que você não se ajoelha diante de Deus para orar pela igreja? De modo geral, pelo avanço da igreja, pelo progresso do evangelho, para que vidas sejam alcançadas, para que mais pessoas sejam abençoadas. Você tem orado pela essa comunidade que está aqui, pelos seus irmãos da fé? Firme esse compromisso hoje. Jesus está chamando você para ser alguém que ama e zela pela igreja, intercedendo e orando. Amém? Pelo que exatamente Paulo orava? Paulo demonstra um zelo e um amor, dizendo que era alguém que estava sempre orando, intercedendo pela igreja. Mas pelo que exatamente Paulo está orando? Vá no versículo 9. Paulo vai deixar muito claro no verso 9 e no verso 11 por que ele orava pela igreja, o que ele pedia a Deus para que Deus pudesse abençoar aquela igreja. No versículo 9, Paulo diz o seguinte: pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Aí no versículo 11, Paulo diz o seguinte: oremos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Perceba, irmãos, que o motivo pelo qual Paulo ora por aquela igreja é para que aquela igreja conheça a vontade de Deus, para que aquela igreja tenha sabedoria e entendimento espiritual, para que eles sejam fortalecidos no poder de Deus, para que eles tenham perseverança, paciência e para que sejam cheios de alegria e deem graças a Deus. Esse era o motivo de oração pelo qual Paulo orava e intercedia por aquela igreja. E meus amados irmãos, nós temos tantos motivos pelos quais nós precisamos orar. Olha, se eu trouxer aqui uma lista para vocês de coisas que eu preciso, só aí já é o fato de você passar 1 hora orando por mim todo dia. Aí quando entra as nossas necessidades, a necessidade da nossa família, as necessidades da nossa igreja, as necessidades do Brasil, as necessidades, irmãos, da igreja no mundo, as necessidades das pessoas em todo o mundo, é motivo suficiente para você não deixar de viver uma vida de oração. Nós somos chamados para vivermos uma vida de oração, não orar, porque orar, irmãos, qualquer pessoa ora.
A gente pode orar aqui agora, a gente pode orar amanhã, a gente pode orar daqui a uma semana, a gente pode orar daqui a 15 dias ou talvez uma vez no mês, mas o chamado de Deus para nós não é para orarmos uma vez ou outra. O chamado de Deus para nós é vivermos uma vida de oração, de intercessão, orando uns pelos outros, tendo zelo pela igreja, amor pela igreja, cuidando uns dos outros. É isso, é para isso que fomos chamados. Você não foi chamado para orar, você foi chamado para viver uma vida de oração, de joelho no chão, de intercessão. Amém? E logo depois, o apóstolo Paulo, no final do capítulo 1, no versículo 15 ao 23, Paulo vai apresentar um Cristo supremo, um Cristo glorioso, exortando os irmãos a não somente crerem nessas verdades, como também a permanecerem firmes nela. E no final do capítulo 1, irmãos, Paulo vai apresentar um pouco do seu trabalho em favor da igreja, demonstrando o quanto tem sofrido por ela, para que o evangelho continue avançando. Mas aí, irmãos, o último versículo do capítulo 1 me chamou a atenção e eu quero compartilhar com vocês. No versículo 29, Paulo vai dizer algo muito interessante. Eu sei que essa igreja é uma igreja trabalhadora. É uma igreja de pessoas que amam fazer a obra, não é assim? Aí veja bem o que é que o apóstolo Paulo vai dizer. No versículo 29, olha o que é que ele diz. Por isso trabalho e luto com tanto esforço. De que forma ele faz isso? Na dependência de seu poder que atua em mim. Olha que lindo, irmãos. Paulo, irmãos, está falando algo extraordinário, maravilhoso, que eu e você precisamos guardar no coração. Se você está aqui, ama trabalhar na obra do Senhor, ama servir ao Senhor, quer ver a obra crescendo, você precisa ter isso em sua mente. O resumo daquilo que Paulo está dizendo aqui nesse texto, irmãos, é: nós devemos trabalhar, nos esforçar, lutar, suar pela obra do Senhor. Mas de que maneira? Na dependência do poder de Deus. Na dependência do poder de Deus. Se você está aqui e você pensa: eu vou fazer porque ninguém faz, eu vou fazer porque eu faço melhor, eu vou porque senão o negócio não anda. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Isso é um erro grave. Esse é um pensamento errôneo seu. Porque a obra não depende de você, meu querido. A obra não depende de você. Nós somos chamados para trabalhar, sim, mas é para sermos usados por Ele como instrumentos preciosos na mão do Senhor. Sabe por quê? Porque é Jesus quem faz. É Jesus quem faz a obra avançar. É Jesus quem faz a obra andar. É Jesus quem faz a obra prosperar. É Jesus quem faz a obra crescer. Se você não for, Ele levanta outro e a obra continua do mesmo jeito. Portanto, entenda uma coisa: é pra gente trabalhar, é pra gente se esforçar, é pra gente suar, mas é na dependência de Jesus. Coloque isso no seu coração, na dependência de Jesus. Seja dependente do poder de Deus para trabalhar na obra do Senhor. Deixe que Ele use a sua vida como instrumento precioso. Não deixe que governe o seu coração a falta de humildade. Porque o que a gente está vendo demais hoje em dia nas igrejas é justamente isso, a falta de humildade. Só acontece porque eu estou. Só está andando porque sou eu que estou fazendo. Eu vou porque se eu não for o negócio não acontece. Aí Jesus lá em João capítulo 15, versículo 5 diz assim: sem mim nada podeis fazer. Te ajeita, crente. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Paulo diz o seguinte: eu estou suando, eu estou trabalhando, eu estou lutando, o negócio está indo, mas é porque eu estou na dependência de Jesus. Mas é porque eu estou na dependência do poder de Deus que atua em mim.
Atos 2:47, lá estava o povo cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se converteram, Pedro pegou cheio do Espírito Santo. Aí no final, versículo 47, capítulo 2 de Atos: e cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. É Jesus quem chama e acrescenta à igreja aqueles que vão ser salvos. Irmão. Aí, como a palavra de Deus é maravilhosa, esse mesmo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, tratando uma igreja com muitas divisões e muitos problemas, cheios de crentes que gostavam de levantar bandeira, não, porque eu sou de fulano, eu sou do pastor, eu sou de Apolo, eu sou de... Não. Aí Paulo diz assim, 1 Coríntios 3:6, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem foi que deu o crescimento? Deus. E para acabar, ele ainda diz mais o seguinte: não importa quem planta ou quem rega, mas Deus quem faz crescer, amém? A gente tem que entender isso, irmãos. Um prega, o outro ora, um dirige, não é assim? Outro dá estudo, um evangeliza, um é porteiro, um está na direção do culto. Mas quem dá o crescimento é Jesus, quem dá o crescimento é Deus. Você quer dar frutos na obra do Senhor? Quer ver o negócio avançar, o negócio prosperar? Quer ver Deus abençoar a obra? Esteja na dependência do Senhor, seja humilde de coração e Deus vai usar a sua vida para a glória dEle. É isso que nós precisamos entender. E no capítulo 2, olha aí na sua Bíblia, o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 2 apresentando Jesus como o segredo de Deus. Ele começa a falar também sobre a liberdade e a nova vida em Cristo Jesus. E a partir do capítulo 2 ele já começa a combater os falsos ensinos e as heresias que estavam permeando e ameaçando aquela igreja. Irmãos, Paulo deixa claro aqui que Cristo é aquele que nos completa. Se você olhar o versículo 2, você vai entender isso. Paulo está deixando claro para aquela igreja, para aqueles irmãos, que Jesus é aquele que completa o nosso ser. Ele é a plenitude da nossa vida. Ele também vai dizer, irmãos, que nós não somos mais dominados pela natureza carnal humana, versículo 11. E aí no versículo 12 ele diz algo interessante, ele diz: no batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para uma nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Paulo deixa claro, irmãos, que essa nova vida que nós vivemos, que nós passamos a viver pela fé no poder de Deus, nós não vivemos por acaso. Paulo deixa claro que essa nova vida que nós estamos vivendo aqui hoje, você que já declarou Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador pessoal, se você já fez isso, se você está vivendo a nova vida com Cristo, Paulo deixa claro aqui, irmãos, que essa nova vida que nós vivemos é única e exclusivamente pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, pela sua obra de redenção, pelo que Ele fez por nós lá na cruz, na sua morte e ressurreição. Irmãos, se nós estamos aqui hoje, é pelos méritos de Cristo. Portanto, em Cristo, nós somos livres. Em Cristo, nós passamos a viver uma nova vida que agrada e glorifica a Deus. E no versículo 20, Paulo diz o seguinte: pois vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. É isso que nós precisamos entender. O princípio do Evangelho, o cerne do Evangelho, morte e vida.
morte para o mundo, vida para Deus, a mortificação da carne, o surgimento e a vida do Espírito. Quem vive na carne, satisfaz os desejos da carne, caminha para a morte, mas quem está vivo pelo Espírito, caminha guiado pelo Espírito para uma vida que glorifica a Deus, amém? Portanto, se vocês não estão mortos no pecado, vivam guiados pelo Espírito e glorifiquem a Deus através da sua vida, do seu viver diário. E por fim, chegamos no capítulo 3, onde está o texto que nós lemos, que é a base dessa pregação, onde Paulo vai dizer no versículo 11: nessa nova vida, não importa se você é judeu, gentil, se você é circuncidado ou incircuncidado, se você é inculto ou incivilizado, se você é escravo, se você é livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. E aí, meu querido, minha querida, antes de entrar com detalhe nesse texto, eu queria fazer uma pergunta muito importante para você. Quem é Cristo para você? Será que Jesus é tudo que importa para você? Ou Jesus só é alguém importante para você quando lhe convém, quando você precisa, aí você se lembra de Jesus? Essa é a pergunta que eu preciso fazer para vocês, porque, irmãos, não há para onde correr para aqueles que verdadeiramente nasceram de novo pelo poder de Deus. Cristo não pode ser outra coisa em sua vida a não ser tudo o que importa. Cristo para você não pode ser outro, Ele tem que ser tudo o que importa. Tudo. E ao longo desse capítulo 3, irmãos, Paulo vai demonstrar como alguém que nasceu de novo pode fazer de Cristo o seu tudo que importa. E eu quero convidar você a nós entendermos como fazer de Cristo tudo. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui edificados hoje, amém? Que esse seja o desejo do seu coração. Capítulo 3, versículo 1. Olha o que é que Paulo diz: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra à direita de Deus. Primeira característica de um crente que nasceu de novo pelo poder de Deus, que faz de Cristo tudo o que importa em sua vida. Ele é alguém que sempre está olhando para o alto. Quer fazer de Cristo alguém que seja tudo em sua vida, tudo que importa, mantenha os seus olhos fixos nas realidades do alto. É isso que Paulo está dizendo. E eu pergunto a você mais uma vez: onde é que os teus olhos estão olhando? Aonde é que os teus olhos estão fixos? Durante o dia, durante a semana, durante a sua vida, aonde é que os teus olhos estão indo, meu irmão? É para as realidades do alto ou para as realidades deste mundo? A verdade, irmãos, é que nós estamos vivendo um período em que as pessoas têm colocado seus olhos nesses últimos tempos em tantos lugares, mas estão esquecendo de olhar para Cristo. Mas a palavra de Deus sempre está nos orientando: olhe para Cristo, olhe para o alto, olhe para Jesus, olhe para os valores eternos. Hebreus capítulo 12, versículo 2. A palavra do Senhor vai nos exortar da seguinte maneira: mantenham o olhar fixo em Jesus, o líder e aperfeiçoador da sua fé. E por que será que Paulo está olhando para aquela igreja dizendo: mantenham seus olhos fixos nas realidades do alto? Por que será que Paulo está dizendo: olhe para o alto, mantenha os seus olhos lá? É fácil de entender, é só você olhar a continuação do texto. Por que a gente tem que olhar para o alto? Por que a gente tem que fixar os nossos olhos nas realidades do alto? Porque Paulo vai dizer o seguinte, porque é onde Cristo está assentado no lugar de honra à direita
de Deus. Paulo está nos mandando, irmãos, olhar para o alto, porque é lá que Jesus está. Nós temos que olhar para o alto, irmãos, porque é lá que Jesus está assentado à direita de Deus, num lugar de honra. Paulo está dizendo para a igreja, vocês que querem fazer de Cristo tudo na vida de vocês, vocês que nasceram de novo, vocês têm que olhar para o alto, vocês têm que olhar para Jesus. Mantenham fixos os olhares nele, em Cristo. Olhem para Ele, o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Não importa o que aconteça, meu irmão, se você quiser fazer de Cristo tudo o que importa para a sua vida, coloque os seus olhos nele. Coloque os seus olhos em Jesus. O salmista, no Salmo 121, verso 1 e 2, ele diz: eleva os meus olhos para o monte e me pergunto de onde me virá o socorro. O meu socorro vem, que fez os céus e a... Não sei como é que você está aqui não, mas a palavra de Deus está mandando você olhar para Jesus. Quer fazer de Jesus tudo em sua vida? Paulo vai mostrar aqui um segundo ponto. No versículo 2, Paulo vai dizer o seguinte: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Olhe bem, irmãos. Paulo está orientando aquela igreja da seguinte maneira, já que vocês nasceram de novo, são nova criatura em Cristo Jesus, olhem para o alto. Mas agora, no versículo 2, Paulo não só pede para olharmos para o alto, como também ele pede para nós pensarmos nos valores, nas coisas do alto e não na terra. E eu também volto a perguntar para você: onde é ou em que você tem pensado tanto nesses últimos dias? O que tem preenchido a sua mente nesses últimos tempos? Qual é a fonte que está alimentando os teus pensamentos? Da mesma forma, eu volto a dizer, irmãos, nós estamos pensando em tantas coisas todos os dias. Da mesma forma, estamos esquecendo de alimentar a nossa mente com aquilo que vem do alto. E por que precisamos olhar e pensar nas coisas do alto, como Paulo está nos orientando? Tiago capítulo 1, verso 17. Tiago vai dizer algo muito interessante. Sabe por que você precisa olhar para o alto? Sabe por que você precisa pensar nas coisas do alto? Porque Tiago 1,17 diz o seguinte: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai das luzes, que criou todas as coisas. Você precisa olhar para o alto, você precisa pensar nas coisas do alto, porque tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é abençoador vem do alto. Mas não vem de qualquer lugar não, vem do céu, vem da presença de Deus. Você é crente, nasceu de novo, quer fazer Jesus tudo na sua vida? Então olhe para o alto, pense nas coisas do alto. Por quê? Porque é de lá que Jesus manda tudo que é bom para você. Todas as bênçãos que o crente precisa vem do alto. Mas aí, irmãos, Paulo deixa claro aqui que no versículo 3, olhe comigo, versículo 3, que uma pessoa, para ela olhar fixamente para o alto, pensar nas coisas do alto, só vai fazer isso quem morreu. Quem morreu. Como assim? Está dizendo que eu tenho que morrer? Na verdade, não sou eu que estou dizendo, não. É Paulo quem está dizendo. Para que você entenda isso, versículo 3, Paulo diz o seguinte: pois vocês morreram. Mas que tipo de morte é essa? Paulo diz o seguinte: pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Oh glória!
Queridos irmãos, ninguém pode afirmar que Cristo é tudo o que importa em sua vida se primeiro não morrer. Mas que morte é essa? É a morte da velha natureza, das paixões da carne, das suas vontades. Isso, querido irmão, se você quiser fazer Cristo tudo em sua vida, você tem que fazer isso. Morrer para o mundo, morrer para as paixões, morrer para os desejos da nossa carne. E eu vou dizer para você, não vai ser fácil não. Isso vai fazer com que você perca o mundo. É ruim, né, irmãos? Isso vai fazer com que você perca o mundo, mas ganhe o céu. Você vai perder o mundo. Você vai perder as paixões desse mundo. Você vai perder aquilo que ia satisfazer as suas vontades carnais, que te levavam para mais distantes de Deus. Mas você vai ganhar o céu. Mas você vai ganhar a eternidade. Mas você vai ganhar aquilo que Cristo tem para você. Nessa nova vida que nós vivemos em Cristo, onde Ele é tudo para nós, o céu tem que ser uma realidade para mim e para você. Morrer para esta vida, irmãos, parece difícil. Mas, irmãos, morrer para o mundo e viver para Deus, ganhar o céu, vai nos proporcionar vida eterna e segurança. É um negócio que eu quero, você quer? Vida eterna e segurança. Sabe por quê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, ele vai continuar dizendo o seguinte, ó: e agora a nossa verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Como nós podemos entender isso aqui? O que é que Paulo está querendo dizer? Que agora que nós morremos para esta vida, a nossa vida, a nossa verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. O que significa isso? Meditando nesse texto, irmãos, para mim, Paulo está passando a ideia de segurança, refrigério, alívio. Segurança, refrigério, alívio. Sabe por quê? Porque, resumido em miúdos aqui o que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo o seguinte para mim e para você: se você entregou a sua vida a Cristo, se você morreu para este mundo e se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus, não se preocupe com absolutamente nada. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Glória a Deus. Ou seja, você está bem guardado, você está bem protegido, você está com Cristo em Deus. Glória a Deus por isso. E se você não entendeu ainda, na verdade, irmãos, o que eu estou dizendo para vocês aqui é só a reafirmação daquilo que Paulo está trazendo. Olhe comigo o versículo 4. Porque Paulo no versículo 4 diz o seguinte: enquanto Cristo, que é a nossa vida, aleluia. Paulo está dizendo uma coisa muito interessante. Cristo é a sua vida. Cristo é a minha vida. Paulo está dizendo o seguinte: vocês morreram para este mundo. Vocês agora são uma nova criação. Vocês agora precisam olhar para o alto, pensar no alto. Vocês precisam entender uma coisa: Cristo é tudo na vida de vocês. E nem a vida de vocês é mais de vocês, porque Jesus é a sua vida. Jesus, Ele é a nossa vida, irmãos. E a partir de hoje, sem Cristo não faz sentido. Sem Cristo nada tem razão. Sem Cristo a gente está vazio. Sem Cristo não tem alegria. Mas por outro lado, com Cristo a gente sabe o caminho. Com Cristo a gente tem vida. Com Cristo a gente tem alegria. Cristo é a plenitude de todo o nosso ser. Você não precisa de mais nada a não ser Cristo Jesus. Cristo é tudo o que importa e Ele habita em todos. Essa é a mensagem de Paulo. Essa é a mensagem dele para a igreja em Colossos. E essa é a palavra de Deus para nós hoje aqui.
Cristo, irmãos, é a completude do nosso ser, ou seja, Ele é tudo que nos completa. Quando faltar qualquer outra coisa para você deste mundo, entenda, Jesus já completou a sua vida. Jesus já é tudo o que você precisa. É Ele quem nos completa por inteiro, é Ele quem enche o nosso olhar. Por isso que Paulo, olhem para o alto, pensem no alto. Por quê? Porque é Jesus quem enche o teu olhar, é Jesus quem vai preencher a tua mente, é Jesus quem vai preencher o teu coração, é Ele quem vai preencher toda a sua vida. Ele preenche a tua casa, o teu casamento, o teu relacionamento. Cristo é tudo e Ele habita em todos nós. Paulo sabia. Jesus já era tudo para Paulo. Paulo tinha propriedade naquilo que ele estava falando. Não é à toa que Paulo em Filipenses 1:21 ele vai dizer o seguinte: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que esse homem não tinha propriedade do que ele estava falando? Gálatas 2:20, Paulo vai dizer o quê? Fui crucificado juntamente com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E assim, queridos irmãos, nós precisamos olhar para esse texto, para essa palavra e fazer com que Cristo preencha todo o nosso ser. Como Paulo vai nos ensinar, irmãos, no versículo 16, Paulo vai dizer o seguinte: que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Eu pergunto a vocês, o que é que tem preenchido a tua vida? O que é que você tem buscado para preencher as lacunas, os vazios, aquele tempo que você não tem nada para fazer, que hoje raramente, né, irmãos, porque a gente está sobrecarregado de muita coisa para fazer. Mas o que é que tem preenchido as lacunas do teu pensamento, do teu coração, da tua vida, meu irmão? Se não for Jesus, então está tudo errado. Está tudo errado. Porque se você tentar preencher as lacunas com outra coisa que não ser Cristo, você pode até por um momento ficar satisfeito, mas daqui a pouco o vazio volta. Porque só Jesus pode preencher para sempre, eternamente, o vazio do nosso ser. Talvez Jesus esteja querendo falar com alguém aqui que estava procurando vazios, aliás, preencher lacunas em outros lugares. Aí Jesus hoje está dizendo para você o seguinte: só eu quem posso preencher as lacunas. Sou eu quem pode preencher a sua vida. Eu sou tudo que importa, tudo que você precisa, tudo que te preenche. E eu habito em todos. E você só precisa abrir a porta do seu coração para Jesus. Olha que lindo, irmãos. Deus fez absolutamente tudo. Ele planejou tudo lá na eternidade. Ele já tinha nos visto aonde? Lá na eternidade. Ele criou todas as coisas. E aí ele envia o seu filho. Aí ele envia o filho para a cruz. E aí o filho dele morre lá na cruz, mas ressuscita ao terceiro dia, porque a morte não pôde com ele. Aleluia. Ele ressuscitou pelo poder de Deus, esteve conosco mais ou menos 40 dias e 40 noites, subiu aos céus. E sabe onde é que Jesus está? Ao lado do Pai, orando pela minha vida e pela sua vida, e dizendo: nessa noite eu vou preencher o vazio da sua alma. Cristo é tudo o que importa e Ele habita em todos. E se você quiser fazer dele a sua habitação, aquele que vai preencher a sua vida, é só você abrir as portas do seu coração para Jesus hoje. Hoje, pastor, hoje. Porque a salvação, de acordo com a Bíblia, não é ontem, nem é amanhã, nem daqui a uma semana. A palavra do Senhor diz o seguinte: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas aí Jesus não está só falando com aqueles que ainda não entregaram sua vida para Ele. Jesus está falando com a igreja também. Jesus está falando para você, dizendo o seguinte: eu devo ser tudo na sua vida. Tudo que importa. Sou eu quem devo preencher as lacunas, o vazio. Sou eu quem você deve buscar. Portanto, se você quer fazer de Cristo tudo que importa, você precisa entender isso. Cristo, Ele é a sua vida. E no dia que Jesus não estiver mais na sua vida, pode ter certeza, você está morto.
Porque sem Cristo não há vida. Fora de Cristo, irmãos, não há vida. Quem está distante de Deus está morto em seu pecado. É isso que a Bíblia ensina. E por fim eu encerro essa minha mensagem lendo justamente o texto que é a base dessa pregação. Colossenses 3, versos 10 e 11. Paulo vai dizer o seguinte: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornarem semelhantes a Ele. Nessa nova vida com Cristo, olha o que é que Paulo vai dizer. Não importa se você é judeu ou gentil, se você é circuncidado ou não, se você é inculto ou incivilizado, se é escravo, se é livre. Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Quer fazer de Jesus tudo na sua vida? Primeiro, você precisa se revestir da nova criação, porque tem crente que entrega a vida a Jesus, mas ainda continua andando como no passado, alimentando a velha natureza, quando na verdade nós precisamos fazer aquela velha natureza continuar morta lá no cantinho dela. Porque a Bíblia nos orienta ao quê? Revistam-se da nova natureza. Não vos amoldeis ao sistema corrupto desse mundo, mas sejam transformados, renovados, vivam uma nova vida, se revistam desse novo ser, se revistam do poder de Deus que é aperfeiçoado em vocês por intermédio de Cristo. Vivam uma vida que glorifique a Deus. E viver uma nova vida em Cristo, irmãos, de acordo com a palavra de Deus. Eu vou para a igreja tanto, eu só vivo na igreja, não perco um culto, é bênção. Eu sou crente, eu só ando no... Todo mundo sabe que eu sou crente. Você sabe o que significa de fato ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Paulo diz nesse texto. Ser uma nova criatura, irmão, significa ser parecido com Cristo. Porque nós somos chamados por Deus em Cristo para sermos seus discípulos, semelhantes a Ele. É possível ser parecido com Jesus? Ora, se não é, a palavra de Deus não pode mentir. Somos chamados para sermos seus discípulos. E para ser discípulo de Cristo, sabe o que é que você precisa fazer? Falar como Ele, pensar como Ele, buscar conhecê-lo, andar como Ele, fazer discípulo como Ele, trabalhar como Ele, pregar como Ele. Amém? Revistam-se dessa nova roupagem, revistam-se dessa nova natureza, busquem ser parecidos com Cristo, como Cristo era. Cristo era o Filho de Deus, Ele era santo, aleluia, Ele era obediente, Ele era humilde, Ele era um homem de oração. É isso que você precisa, é isso que eu preciso. Revistam-se dessa nova natureza. Busquem tornar-se semelhante a eles. Aí Paulo vai dizer o seguinte: e nessa nova vida, não importa. Aí Paulo vai dar uma lista de alguns nomes, né? Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, irmãos, e nessa nova vida, não importa se você é religioso ou não, se você é tradicional ou pentecostal, se você é rico ou pobre, se é bonito, se é feio. Paulo está dizendo o seguinte: Cristo é tudo que importa. E Ele vive em todos. Não importa quem é você, se você é rico, pobre, se você é tradicional, pentecostal, se você é bonito, se você é feio. Não importa quem é você, Paulo está dizendo. O que importa é que Cristo seja tudo na sua vida. É isso que ele está dizendo. E Paulo tanto entendeu isso, quando ele teve um encontro com Cristo, que ele vai declarar, irmãos, algo tão sublime. Quando você vai lá para Filipenses, no capítulo 3, no versículo 7 e 8. Quem conhece a história de Paulo sabe, Paulo já foi um homem que teve muita coisa. Religioso fanático, fariseu,
homem que teve muitos prestígios. Paulo possivelmente também tinha muitos bens, tinha poder, tinha autoridade, tinha influência. Botava medo nas pessoas. Era um doutor, aprendeu aos pés de Gamaliel. Mas aí, quando Cristo encontra com ele no caminho de Damasco, a vida de Paulo muda completamente. Porque, lá em Filipenses 3, versículos 7 e 8, Paulo diz o seguinte: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora considero insignificante por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Paulo, um homem influente, religioso, conhecedor, influente, cheio de poder e autoridade, ele encontrou a Cristo, ele entendeu: essas coisas não são absolutamente nada, não valem nada diante de Cristo, eu os considero menos que lixo, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Meu irmão, eu quero perguntar a você: o que é que tem feito você se separar de Cristo, afastado você de Cristo, deixado você de ler, de orar, de estudar a palavra, de buscar intimidade com Cristo? O que tem feito você se afastar de Deus? Será que isto realmente é tão importante, é tão mais precioso do que a presença de Deus em sua vida? Paulo declarou e disse: eu considero essas coisas menos que lixo, como nada. Para quê? Para ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Porque Paulo entendeu: Cristo é a minha vida. Faça de Cristo a sua vida. Raciocine, pense o que é que tem tirado o tempo da sua edificação, o tempo do seu devocional. Será que vale a pena? Será que é mais precioso do que a presença gloriosa e doce de Jesus em tua vida, meu irmão? Portanto, meu querido, eu volto a perguntar mais uma vez, e aí eu encerro: quem é Cristo para você? Se você nasceu de novo, pelo poder de Deus, Cristo não pode ser outra coisa em sua vida que não seja tudo o que importa. Amém. Vamos ficar de pé. O chamado de Jesus hoje para você, que você tem que começar a viver a partir do momento que você sair por aquelas portas, é entender que Cristo é a sua vida, que Ele é tudo o que importa, e que Ele é aquele que vai preencher todo vazio, toda lacuna, tudo que você precisa, tudo que está afligindo a tua mente, o teu coração. Jesus tem poder para preencher esse pensamento, o seu coração. Absolutamente tudo que você precisa está em Cristo. Ele é aquele que vai saciar a fome da tua alma, a sede da tua alma. Ele é aquele que vai te dar as riquezas, as heranças da glória de Deus. Ele é a chave da porta do céu. Ele é aquela calma, é aquela calmaria que você precisa. Lembra? Jesus disse assim: eu vos dou a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Tem muita gente precisando de paz. Aí Jesus diz: eu sou a tua paz. Portanto, esse é o convite de Jesus para você hoje. Faça de Cristo absolutamente tudo em sua vida. Que Ele seja a completude do teu ser. Que Ele preencha todas as lacunas, a sua mente, o seu coração. Fixe os seus olhos, a sua mente nos valores eternos. E quando esse mundo passar, você permanecerá para sempre. Amém, meu querido? Eu agradeço essa rica oportunidade. Passo para Gilmar para ele fazer uma oração com os irmãos, declarando esse desejo diante de Deus de fazer de Jesus o nosso tudo.